Olá, eu sou o Estevão de Mello e hoje nós recebemos aqui no Capital Entrevista, na sua TV Capital, canal 9.1, o deputado federal Rodrigo Dazaeli. Rodrigo, boa noite. Boa noite, Estevão. Obrigado por poder estar participando aqui, pelo convite da Capital Entrevista, com você, Estevão de Mello, um amigo que a gente já conhece há algum tempo, Bater um papo com todos vocês aí de Mato Grosso, do Brasil inteiro, falar um pouco quem é o Rodrigo, por que o Rodrigo está lá, e responder também os questionamentos, Estevão? Tem uma frase que quando você entrou não sai da minha cabeça. O extraordinário acontece. Fala para nós sobre essa frase sua, Rodrigo. É verdade, Estevão. Quando a gente teve a oportunidade, de assumir a cadeira de deputado, a gente lembra de como a gente chegou lá, e foi de uma forma bem extraordinária, eu digo assim que a gente era o improvável. Nós fizemos uma campanha para deputado federal, uma campanha só dentro de Rondonópolis, no intuito de ajudar o partido, ajudar o PL, fortalecer para que o partido pudesse fazer mais números de deputados. Fizemos uma campanha muito regional, uma campanha, não tivemos uma votação expressiva assim para ser eleito na campanha. Até mesmo porque deputado federal, para viajar todo o Mato Grosso durante 45 dias, tem que ter uma estrutura gigante, Rodrigo? Você foi bem pé no chão, foi para ajudar mesmo. A gente fez uma campanha assim 10 vezes menor do que o valor que os outros candidatos que venceram do PL, mas com o propósito de levar a nossa ideia, levar o que nós pensamos de Brasil, os nossos valores, para a sociedade. Tivemos uma votação pequena, tivemos quase 7 mil votos, mas Deus sabe o que faz. Infelizmente, a Mária faleceu, nós perdemos uma deputada federal, e uma alegria do Abílio vencer a candidatura de prefeitura aqui em Cuiabá, se tornar prefeito. E eu, como era segundo suplente, assumi a vaga em definitiva a partir de 1º de janeiro desse ano. É Deus. É Deus agindo na nossa vida. Você prometeu trabalhar, olhar mais por Rondonópolis. Como é que está a situação? Rodrigo, Cláudio Ferreira, Rondonópolis. Nós temos feito um trabalho, assim, nesse primeiro momento de mandato, nesses primeiros 6 meses, a gente fez uma estimativa de visitar mais o interior do estado, conhecer os municípios. E por sinal, um estado gigante, um dos maiores do Brasil. Gigante, o maior, Gigante, com pouca infraestrutura. Muitas cidades não têm acesso com asfalto ainda, nós já visitamos várias delas, então nós estamos indo de carro, eu não tenho avião, então a gente tem visitado, nós já fomos em 46 municípios, demos prioridade na região sul do estado, também no Araguaia, e estamos chegando agora, já fizemos algumas cidades da Baixada Cuiabana, fomos em algumas cidades do Nortão, mas vamos chegar também, nosso objetivo é visitar 70 municípios até meados de agosto, E depois focar mais intensamente em Rondonópolis. Por que Rondonópolis? A gente não é que estamos deixando para o final, é que já fui vereador lá por 8 anos, Estevão? Então a gente conhece a cidade, nós temos lá o Cláudio como prefeito, como parceiro, então toda vez que a gente precisa de alguma informação, a gente tem acesso às informações também, nós conseguimos dar uma resposta mais rápida para o Cláudio, que está sempre em contato. Então, assim, a vantagem de Rondonópolis que a gente já conhece. Então, como nós somos deputados do estado, nós temos que conhecer a realidade de mais municípios possíveis, Então, nós estamos fazendo essa visita. Rodrigo, fala um pouquinho mais da sua história, da passagem sua pela Câmara Municipal de Rondonópolis, foi presidente da Câmara e chegou até onde chegou com justiça, Porque ninguém chega sem merecimento. Aí umas pessoas, outras questionam, mas 6, 7 mil votos, teve deputado que teve 50 e ficou de fora. Mas quem tem Deus no coração, geralmente ele caminha na frente, Ele está na coluna do meio, geralmente. Sem dúvida nenhuma, É a lei da semeadura, Você só vai colher se você plantar. Se você colher sem ter plantado, você está colhendo serviço de alguém. De alguém. Alguém está trabalhando por você, dobrado. Exatamente. Então, quando eu entrei na vida pública, Estevão, minha primeira eleição, campanha eleitoral, foi em 2000. Fui candidato a vereador quando o Hélio Fagundes foi candidato a prefeito de Rondonópolis, Nós não vencemos as eleições, fiquei, se não me engano, 4º suplente, mas continuei militando na política desde 98 até 2021 no PSDB. Fiquei quase mais de 22 anos no PSDB. 22 é o número. E ser militante no PSDB, em 2010, fui convidado para ser secretário de trânsito em Rondonópolis. Fui secretário de trânsito 2 anos.
2012 fui candidato a vereador E eu me lembro que novamente. nessa época, na Secretaria de Trânsito, não tinha essa bagunça que tem nos dias de hoje, não culpando a prefeitura atual, porque ela chegou agora, não tem nem como mudar em 100 dias de governo. O trem tem que ser bem encaminhadinho, né? Olha, em 2010, o trânsito de Rondonópolis era a metade do que é hoje. Tanto em número de veículos, né? Quanto número também de acidentes. Então, hoje é uma dificuldade maior. Nós estamos falando de 15 anos atrás. Sim. Então, em 15 anos mudou muito. Tecnologia. 150, 140 mil habitantes para 250 nesses 15 anos. Nós tínhamos 120 mil veículos entre caminhões, carros, motos. Hoje deve ter já uns 250. É registrado pelo Detran em Rondonópolis. Então, assim, era outra realidade. E o que me deixa triste é que a Secretaria de Trânsito, nesse período, é a mesma. Pelo contrário, ela diminuiu. Porque muitos agentes de trânsito se aposentaram, outros alguns faleceram, infelizmente. Né? Então, diminuiu o tamanho da secretaria, né? E também ela não se modernizou nesses últimos anos. Então, claro, tem um desafio muito grande no trânsito de Rondonópolis. Né? Então, de 2010 até 2025, esses 15 anos, mudou muito o conceito de trânsito. Então, assim, na minha época, a gente fez um bom trabalho, mas também era mais fácil. Era mais fácil. Então, não adianta a gente falar assim, se fizesse aquele trabalho hoje, não era suficiente, teria que fazer um trabalho diferenciado, né? Mas fomos secretários, eu acho que nós fizemos um trabalho satisfatório, tanto que nós fomos à urna para ser candidato a vereador, fomos muito bem votados, ganhamos a eleição em 2012. A minha trajetória política também tem uma passagem na CODER. Em 2015 eu fui presidente da CODER durante quase um ano, entrei em janeiro e saí em dezembro. Né? É um ano de muita dificuldade, um ano que a CODER, eu entrei e estava em greve, então foi um ano de superação. Mas conseguimos sair, a CODER devia 6 milhões para fornecedores internos, não estamos nem falando daqueles milhões de impostos que a CODER sempre deveu, né? E continua devendo. Então nós conseguimos pagar todos os fornecedores e terminar o dezembro de 2015 com o dinheiro em caixa já para pagar o 13º, sem precisar do faturamento de dezembro, né? Que na época era quase 3 milhões de reais. Então hoje é outros valores, né? Hoje, de 2015 para 2025 também são 10 anos. E fui reeleito em 2016, vereador, e fui presidente da Câmara em 2017 e 2018. Né? Que toda essa passagem nossa pela Prefeitura de Rondonópolis, como vereador, como secretário, como presidente da CODER, como presidente da Câmara, nos deu uma bagagem muito boa do poder público, de como é que funciona, né? Todas as dificuldades que tem o poder público para atender a população, porque é tudo moroso, é tudo licitação, é tudo prazo, é recurso, mas também os caminhos para você poder acelerar isso, né? Entregar com mais rapidez o que você quer para a população. Porque no poder público tudo pode ser feito, né? Desde que seja feito dentro das leis. Dentro das leis e com honestidade, né, Rodrigo? Com honestidade. Então, assim, a gente teve um caminho político em Rondonópolis, eu saí da vida pública em 2020, né? Acabou meu mandato de vereador, e com um orgulho que eu levo, eu não tenho nenhum inimigo político. Eu tenho... é difícil. Que é difícil. É difícil. Eu tenho adversário de opinião. A gente na comunicação já tem inimigo político, você imagina um político. Não tem nenhum, eu tenho divergente de opinião. Não gosto do cara porque o cara é do PT, porque o pensamento dele é de esquerda e tal, mas a pessoa dele, eu não tenho nada contra a pessoa dele, desde que não apareça algum escândalo de corrupção. Eu costumo dizer que essa política que você está dizendo aí é a mesma coisa do um Palmeiras e Corinthians. A hora que entrou para dentro do campo, pau pega. Agora saiu dali, você tem que admirar a pessoa do jogador, a pessoa do político, né? Às vezes são pensamentos diferentes, mas... são dois profissionais, né? Estão defendendo o seu time. Fora de campo são duas pessoas. Né? Se são pessoas que... Por exemplo, eu tenho pessoas que eu não gosto da minha vida particular. Pessoas que já me decepcionaram, pessoas que já me compraram, comprou e não pagou. Todos nós temos um Cid na vida, né? Costumo dizer isso. Mas na política, cada um defende o seu modo de ver. Né? Então, eu fico tranquilo nisso. Mas é assim, uma trajetória política não muito longa, mas que deixa a gente bastante orgulhoso. E agora, em 2024, essa oportunidade de ser deputado federal, que é uma honra, que é um trabalho... As pessoas acham que o deputado federal trabalha pouco, trabalha muito. Lá em Brasília, aqui no estado, não tem feriado, não tem sábado, não tem domingo. Né? E sem dizer essas viagens curtas, né? De avião, esses aeroportos, essas esperas, demora... Você veio falar minha rotina aqui rapidamente. Eu pego o voo terça-feira, 5 horas da manhã. Para estar 5 horas da manhã, eu tenho que sair de Rondonópolis meia-noite e meia.
né? Para chegar aqui umas 4 e pouquinho, vai que acontece alguma coisa no caminho, algum acidente, você tem uma opção de dar algum desvio para o Campo Verde ou para o Barão, entendeu? Então a gente tem que ter uma margenzinha de tempo aí para poder fazer um desvio. Então praticamente de janeiro para cá, de segunda para terça-feira, eu não tenho dormido. Mesmo que você dê uma cochiladinha ali no avião, mas é muito difícil. Você teve uma grande virtude, uma grande unção no voto que você deu essa semana para derrubar o decreto do IOF. Você foi o voto importante que teve ali. Você teve o voto que acelerou a votação do IOF. Fala para nós como que aconteceu essas articulações. Mais o imposto não dá, né, Rodrigo? Não dá, Estevão. Esse governo, ele vem, vou fazer uma observação rápida. Em 2024, foi o ano recorde histórico de arrecadação de imposto no Brasil. Em 2025, o primeiro trimestre já foi 8% acima de 2024. Então esse governo não tem motivo para dizer que está faltando recurso. Se é recorde de arrecadação, recurso não está faltando. O que está faltando é a organização na hora de gastar esse recurso, né? Aí o governo vem aumentando o IOF com a desculpa que esse IOF só vai pegar só os ricos, só quem compra no exterior, quem faz viagem paga cartão de crédito. Vai pegar todo mundo. Isso é uma conversa fiada. Você que está nos assistindo, que você tem uma conta no banco e às vezes você precisa usar o seu limite, né? Você tem lá um valor de limite. Você usa lá 1, 2, 3 dias e cobre de novo. No final do mês, na hora que o banco fizer o seu fechamento de mês, ele vai te cobrar o IOF. E o que as pessoas não estão entendendo no IOF é porque hoje até o assalariado nas empresas de uma outra dimensão é obrigado a ter a conta no banco para receber o seu salário. Isso. As pessoas de menos condições, menos favoráveis, estão entrando nesse IOF. Então, todo mundo paga IOF. Se você pega dinheiro emprestado no banco, faz o financiamento no banco, para comprar uma moto, você está pagando IOF. Se você compra um consórcio, você está pagando IOF. Então, não é só rico que paga IOF. Todo mundo paga. Logicamente, quem mais movimenta recurso, paga um valor maior, porque o valor maior, então a proporcionalidade é maior. Entendeu? Mas, em número de habitantes, esse 1% dos mais ricos paga menos IOF do que os 99% dos mais pobres, né? E agora o que é pior é que eles fizeram também, criaram um novo imposto na letra de crédito do setor imobiliário e do setor agropecuário. Um imposto que não existia. O que é isso? Você que fazia o investimento nessas letras de crédito, você não pagava imposto de renda. O lucro que tivesse dado esse investimento ia direto na sua conta sem pagar imposto de renda, né? E essas duas linhas de crédito, Estevão, é que financiavam o setor imobiliário e o setor agropecuário. O que é isso? Se tem lá 47% dos recursos do setor agropecuário, é muito recurso, é financiado com base de garantia a LCA, que é essa letra de crédito. Se essa letra de crédito desestimula você investir nisso, você deixa de investir, o valor baixa, fica pouco recurso. Quem vai investir no setor agropecuário vai ter que buscar recurso em outro lugar, um valor mais caro. O que acontece? Aumenta o custo de produção. E você acha que não vai aumentar o custo do produto pronto, final, na prateleira? É só petista que natural, acha. Né? É só petista que acha isso. Agora que acha não, que mente, né? Porque né? na realidade ele sabe, né? Ele sabe que vai pagar. Ele sabe. Outra enganação que é a questão do imposto de renda. Eles falam, quem ganha acima de 50 mil reais por mês vai pagar mais caro. Aí eu digo para você, nós deputados federais ganhamos 46. Por que não botou então 45? Porque eles querem que você pague imposto, eles não. Entendeu? Chega a então ser... por que não põe 45 mil reais por mês, que é o valor que ganha o deputado ganha 46? Se pôr 45, nós vamos pagar. Só jogou um pouquinho para não... Eu até pago, entendeu? Mas eu quero ver se petista vai pagar, porque eles gostam de fazer cortesia com o chapéu dos outros, né? Então eles põem 50 mil para não pegar nem deputado, nem senador, nem ministro, não pegar ninguém, porque o teto é 46. Aí fala que rico não paga imposto. Se você ganha 60 mil reais por mês, ótimo, você já está pagando imposto de renda. Verdade. Paga o imposto de renda. Aí eles falam de cobrar imposto sobre o lucro distribuído das empresas. A empresa operou dentro da legalidade, declarou todos, pagou todos os impostos para poder vender os produtos. Esse lucro foi pago o imposto. Aqui nós estamos numa televisão que tem o seu balanço. No final do ano deu um lucro,
no balanço deu um lucro, não quer dizer que esse lucro que não é tributado. Lógico que é. Pagou todos os impostos, pagou os trabalhadores, pagou aluguel, tudo certinho. Sobrou um recurso, já está tributado. Isso teria que ser um lucro líquido. Agora eles querem tributar esse lucro na hora de divisão societária. Ah, vai pagar de novo? Vai pagar imposto sobre imposto. É isso que nós não concordamos. Então, altera-se a forma de você arrecadar o lucro da empresa. Agora você paga tudo certinho e cobra de novo. Então não é dizer que quer cobrar, que não acha que é certo cobrar imposto de rico, cobrar imposto de quem ganha muito, já está pagando. Eles querem cobrar mais o imposto, mas não tem essa coragem de falar isso. De falar a verdade. De falar a verdade. Então eles botam um discurso lá, uma falatória lá, uma narrativa, dizendo que rico não paga imposto, que é uma grande mentira. A não ser que você seja rico de forma ilícita. Aí não tem Aí jeito, não né? paga nada mesmo, né? Tá certo. Rodrigo, em qual escada está essa vetação, esse veto aí do IOF? Qual já vai para o Senado agora? Como é que está o andamento dela? Já vai para o Senado, né? E o Senado tem... Quais é a chance do Senado aprovar para derrubar o IOF? Olha, eu acho que é grande chance. Acho que é grande chance porque esse decreto do governo não pegou bem. Só foi aprovado também porque a boa parte do centro não concordou com isso, né? Não concordou com esse aumento de imposto, essa nova criação de imposto também. Então, assim, é uma forma que eu acho que no Senado passa também tranquilo. Agora vamos mudar de assunto. Como que você está vendo o cenário político do estado de Mato Grosso para 2026? Olha, vai dar uma mexida um pouco aí, né? Principalmente para deputado estadual e deputado federal. Foi aprovado na Câmara a lei que vai aumentar de 8 deputados federais para 10. Essa lei está no Senado. Já muda agora para 2026? Já muda para 2026. Bacana. Né? E ontem na sessão do Congresso, o presidente Alcolumbre que é o presidente do Senado, estava presidindo a sessão do Congresso. Rapidamente, ali numa conversa com ele, ele acha que passa no Senado do jeito que veio da Câmara. Legal. E ele argumentou o seguinte, ó, o recurso é da Câmara, a decisão é da Câmara, se eles querem aprovar, não é o Senado que vai barrar. Entendeu? E não muda em muita coisa, né, Rodrigo? As pessoas, vai aumentar mais 2 deputados, vai aumentar mais 5 ali, 4 aqui. Não muda, né? O dinheiro já está lá, já está... Assim, não é uma coisa que vai tirar de alguém para... Tem duas visões. As pessoas, olha, assim, ó, de 513 para 531 vai aumentar a estrutura da Câmara, vai aumentar. Só que o repasse que vem do governo não aumenta. Não aumenta. Né? É aquele repasse. É isso que tem que ficar claro, né? Que as pessoas acham que vai ter que aumentar o dinheiro do governo, vai ter que... Não. Na realidade, a única coisa que vai gastar no começo é aumentar os lugares para... Mas vai aumentar, mas é um dinheiro que já está na Câmara. Um dinheiro que o governo federal já passa para as câmaras, para a Câmara, e a Câmara tem que se organizar ali. De repente vai sobrar menos emendas para cada deputado, para poder readequar. Às vezes um pouco dessa verba que a gente que é reembolsada das despesas, algumas despesas que a gente tem, possa diminuir para adequar, mas é do dinheiro que já está na Câmara Federal. Não vem o dinheiro a mais do governo federal. Porém, existe aquele discurso seguinte, nós temos que reduzir esses repasses. A Câmara Federal tem que gastar menos, o Senado tem que gastar menos, né? O Poder Judiciário tem que gastar menos, né? O governo federal tem que gastar menos para sobrar mais dinheiro para investimento. O que o Brasil precisa ainda? É um país carente de investimento. Então, nessa vertente, se você reduz o número de deputados, vamos supor de 513 para 390, naturalmente vai gastar menos, podendo gastar, devolver ou deixar de pegar o dinheiro do governo federal. Essa é uma visão que nós temos que seria proveitosa do nosso país. Mas, por outro lado, nós temos um governo que arrecada muito, gasta mal, e ainda vão dar mais dinheiro para ele gastar ainda. Então deixa que pelo menos... As contas aumentaram depois da saída do Bolsonaro, né? Não. Triplicaram, quadriplicaram. Triplicaram. Eu vejo em capas de jornais, capas de revista, em TVs. Não, eles não têm um controle fiscal. O que é isso? Aí quando fala que o Correio dava lucro, passou a dar prejuízo. Entendeu? O Correio, é assustador, né? É assustador. O Correio vai pagar as contas. De onde vai sair esse recurso? O governo federal vai aportar. Entendeu? É 1 bilhão esse ano, 2 bilhões no ano que vem, vai... Esse prejuízo do INSS, 6 bilhões de reais do INSS, foi roubado para mim é roubo. Tirou da sua conta, se você permitir, é um roubo. É roubo. Né? Não tem outro nome. Aí, Vai dar cadeia isso?
Porque começou a dar, mas tem umas coisas assim que começa a dar. Ontem nós O cara rouba bilhões lá, fica preso 3 dias e sai. Sai. Aí Tá dando um mau exemplo à sociedade, né? Porque as crianças hoje, ela olha isso, né? Fala, o cara foi preso lá, roubou. É por isso que a bandidagem está tomando conta do nosso país, está dando trabalho para os políticos honestos, né? É verdade. Aí o crime passa a compensar, né? O malandro compensa o crime. A gente vê. Aí a gente vê que a vida nossa é dura, né, Rodrigo? Quem é honesto não posso só falar que é honesto, tem que ser. E graças mesmo, né? a Deus, né? Que é duro. Então, só para concluir aí, né, ontem foi lido na sessão do Congresso, né, a abertura da CPMI do INSS. Então, é um avanço importante para chegar nesses culpados do roubo, né? E nós vamos ver que tem muita gente do governo envolvida nisso. Já saiu uma lista de 15 deputados e senadores, né, todos ligados ao governo, que fizeram lobby para essas associações e esses sindicatos poderem ter esses descontos, né, de forma mais branda pelo governo. Abriu-se a caixa de possibilidades e aconteceu essas fraudes. Então, e o pobre paga, né? É o pobre que paga, entendeu? É sempre o pobre que paga. Para governo, Estado do Mato Grosso, o que você está olhando por cima? Você está no meio do bolo? O Wellington Fagundes. Nós temos, eu sou do PL, hoje nós temos o Wellington como nosso candidato, nosso pré-candidato ao governo. O Wellington tem se postado com vontade de ser candidato. Primeira coisa, o cara tem que ter vontade de ser candidato, né? Com vontade de ser candidato, tem aliado com as pautas que nós defendemos, né? O Wellington tem sido um guerreiro aí do lado do Bolsonaro, do lado da direita. A gente não vê... Tem trabalhado bastante também? Tem trabalhado, tem visitado os municípios, apesar que ele já conhece o Estado na palma da mão, né? Ele já está há 30 anos na vida pública como deputado e como senador. Então, assim, é uma oportunidade muito grande para o Estado eleger uma pessoa que conhece o Estado, conhece os municípios, sempre foi municipalista. Eu sou municipalista, eu acho que as coisas acontecem dentro dos municípios, não é lá na capital federal, nem aqui no governo do Estado. Né? Acontece nas parcerias com o município, com as emendas, com obras, com planejamento. Nós vivemos nos municípios, né? Nós vivemos lá. Quem que vive na capital federal? Vive quem mora em Brasília. E aqueles caras que não gostam de receber o povo, né? Porque vai para longe, que jeito que o menos favorecido vai pegar um avião e ir lá em Brasília para falar com o deputado, com o governador, com o senador. Não tem jeito. Você vê, Estevam, assim, eu visitei 46 municípios. Mais da metade a gente chegou e o cara, rapaz, você é o primeiro deputado que vem aqui. Olha aí. Esse mandato, né? Aí lembra de deputados antigos, tal, que foram lá, fulano vinha, ciclano vinha, mas dessa legislatura você que tem vindo aqui. Então, assim, no governo do Estado nós estamos bem consolidados com o Wellington. Para Senado, nós temos com provável apoio do Odílio também, né? Que o Odílio também está no mesmo grupo, está se fortalecendo. Inclusive o Odílio até deu uma sondada em ser candidato também. Mas, pelo jeito, eu acho que ele recuou, né? Porque não vem mais discutindo sobre isso. Até mas porque é uma pessoa a candidatura do Wellington vem bem calçada, né? Ela vem trabalhada, né? Não é uma candidatura que sai do nada, né? Vem trabalhada, é uma pessoa que está no PL já há vários anos, sempre foi do PL, entendeu? Dentro do grupo lá em Brasília. Quem vê o Wellington lá em Brasília acha que é uma outra pessoa. Porque a força que o Wellington tem lá, eu não sabia disso. A gente não tinha essa noção. Né? O Wellington tem aquelas 2 torres bonitas lá, um andar, o 19º é tudo dele, gabinete dele. Poucos senadores têm um andar inteiro ali, ele tem. Entendeu? Então ele tem trâmite lá com o Bolsonaro, trâmite com o Valdemar, ele entra nos ministérios, mesmo sendo um senador de direita, ele entra dentro do ministério e é respeitado. Então, assim, eu acho que está na hora de a gente ter um governador que tem esse trâmite em Brasília, porque precisa também trazer recursos para o Estado. E além de recurso, nós precisamos, nesse próximo mandato, um governador que vá brigar pelo Estado de Mato Grosso nessa regulamentação do novo imposto. Entendeu? Do novo IVA, porque nós vamos ter uma carga tributária diferente do que é recolhida hoje. Entendeu? E Mato Grosso vai perder a arrecadação. Muito, né? Vai perder muito. Se a gente não tiver um governador que saiba disso, que brigue com isso, né? Lá no conselho, que vai ser fundado, um conselho para administrar o repasse de cada estado, nós vamos perder a arrecadação e muito. O caminho do Wellington Fagundes, depois de um bom trabalho do Mauro Mendes, vai ficar mais fácil, né, Rodrigo? Sem dúvida, né? O Mauro tem um governo bem avaliado, um governo que tem cumprido o compromisso. Né? Quando o Mauro entrou, foi um governo muito duro, principalmente para os comerciantes, né?
que era mais... Até porque pegou devendo folha salarial, uma pancada de coisa, né? Até você organizar a casa. Até organizar a casa, nós tivemos o Simval, que não foi um bom exemplo. Pedro, que também não mudou muita coisa, né? Muita conversa e pouca ação. E agora o Mauro conseguiu, dentro de 8 anos, pelo menos a gente não escuta mais dizer que o governo do estado está devendo, né? Que escutava antigamente. Essa é uma grande vantagem. Então, assim, a gente acha que o Mauro tem feito um bom governo, pensa que uma sucessão ao Mauro nessa linha de conduta, de seriedade, o Wellington consegue fazer isso, né? E avançar em muitas coisas, porque também as coisas vão mudando, né? Pintando o governo com o Wellington Fagundes, na coluna de baixo, o Senado pode fazer o estado do Mato Grosso crescer muito, né? Pode estar vindo aí um Mauro Mendes, pode estar vindo a Janaína, está acompanhando isso também o Medeiros. Nós temos aí vários candidatos a Senado potenciais, né? Não dá para descartar. Por exemplo, Jaime está saindo do mandato, se quiser ser candidato a senador é forte, né? Fala até ser candidato a governo também. Temos o ministro Fávaro, que está no cargo de Senado, que se pode vir na reeleição. Janaína muito forte, popularidade muito forte. Tem postura, tem tido firmeza em posicionamentos que tem agradado. Nós vamos estar ricos em senadores, né? Porque são pessoas todas ligadas ao Wellington Fagundes. Pelo menos a Janaína, o Mauro também, o Fávaro menos, né? O Fávaro mais ligado à esquerda, aí, aliada ao PT. Agora a Janaína com posicionamento forte, vem muito forte, com carisma popular. Nós temos o Medeiros, eu acredito... Eu na minha visão de Orca, tem três brigando aí. O Mauro, pelo trabalho que fez, a Janaína, que pode ser o segundo voto de todo mundo, e o Medeiros. Acho que o Medeiros tem uma candidatura sólida, né? Com apoio do Bolsonaro. Com apoio do Bolsonaro, vai ter muito voto de bolsonarista, né? E ele é a figura de Mato Grosso que mais representa o Bolsonaro. Entendeu? Então eu acho que a eleição do Medeiros é uma eleição muito positiva. E aí deputados de 24 vai aumentar para 30, né? 30. E os deputados federais para 10, então aí é briga de foice, né? E na briga de deputados federais, como que você vê hoje o cenário para você brigando ali? Quem que são os caras que você tem que dar uma mapeada para poder estar na linha de cima? Olha, agora eu tenho que me considerar como um candidato que tenha potencial, né? Porque nós estamos no mandato, nós estamos trabalhando com seriedade e nós estamos conseguindo levar isso à população, mostrar a nossa forma de trabalhar, mostrar os nossos valores, mostrar os nossos princípios, entendeu? Porque não é só você dizer que é cristão, você tem que participar da vida cristã, entendeu? Não é só você dizer que eu sou favorável aos deficientes, mas você tem que participar, né? Porque é fácil falar, né? É fácil falar, né? Então, mas a população não é besta também, não. O cara já sabe hoje quem que está... Sabe, hoje as redes sociais demonstram tudo, mas você tem que entregar isso à população. Né? Às vezes você tem que mostrar, você tem que chegar na população. E as redes sociais hoje fazem esse papel extraordinariamente. Então, assim, eu acho que a população vai vendo isso. Dentro do PL, nós vamos ter 11 candidatos, nós temos alguns já pré-definidos. Com essa abertura de mais 2 vagas, que provavelmente vai acontecer. Então, ainda o nosso presidente, o Ananias, está analisando alguns candidatos, mas nós temos candidato até de sobra para deputado federal. Legal. Entendeu? E para deputado estadual, está se formando também uma chapa muito forte, que nós erramos, o PL errou na candidatura a deputado estadual em 2022. Deu atenção de formar uma boa chapa para federal e conseguiu 4 deputados dentro dos 8 do estado, 4 são do PL, né? Mas estadual ficou aquém. Nós só fizemos 2 deputados estadual em 24 vagas. Então nós temos que montar um grupo forte e os deputados, o Catani e o Eliseu, entendeu isso, né? Eles estão convidando candidatos potenciais para entrar no grupo, não só aqueles filhos de chapa. E isso é bom, né? Sem ciumeira, né? Sem daqueles caras que carrega só o cara para aumentar os votos. Isso é bom porque você consegue ter uma bancada de 5 ou 6 deputados estaduais, fortalece o partido nas eleições municipais depois, né? Rodrigo, seu destaque final. Foi um prazer receber você aqui, um cara inteligente, é bom conversar com pessoas inteligentes, cresce todo mundo. O Estado está de parabéns de ter um deputado federal como você, te conheço há muito tempo, sei da sua honestidade. Seu destaque final, Rodrigo. Olha, Silvio, eu queria destacar assim que a nossa recepção pelos prefeitos, vereadores, líderes do partido, a comunidade do município está muito boa. Eu quero agradecer a todos que eu já tive a oportunidade de visitar e quem foi nos visitar no gabinete.
né? Sim, a acolhida está muito bacana, né? E a gente está tentando passar para a população, né, uma seriedade no trabalho, né? Nós estamos trabalhando com firmeza, uma conduta sem desvio, porque é importante isso na política. Você não pode só falar que você é honesto, tem que ser. Você não pode só falar que você combate a corrupção, você tem que combater, né? E às vezes tem que sangrar na própria carne, como eu falei aqui, né, da questão do imposto de renda, né? É fácil querer cobrar imposto de renda de quem ganha até acima de 50 mil, sendo que o cara ganha 46. Então por que não baixa para 45 para ele pagar também, para contribuir? Né? Então isso é lei de quem fala uma coisa e não faz. Entendeu? Nós temos que parar com essa postura, nós temos que falar e fazer. Quem tem vergonha de fazer o que fala, não fala o que faz. Verdade. Né? Então, assim, essa é a nossa postura. Então, agradecer a todos de Mato Grosso terem nos recebido. Nosso gabinete lá está aberto a toda a população de Mato Grosso. Ontem nós tivemos uma votação importante, que é a votação da questão do Zika vírus, de quem teve o Zika vírus enquanto estava grávida e a criança nasceu com alguma enfermidade, né? E ontem nós tivemos uma acolhida lá no nosso apartamento de um grupo de mães. Acolhemos ela lá, e não é só do estado do Mato Grosso, não. Legal. Acolhemos de 5 estados diferentes. Para quê? Para nos colocar à disposição desse pessoal. Então, né, igual eu falei, não é só ir lá e votar, mas você também tem que dar esse apoio moral, esse apoio físico lá nessas pautas, né? E dizer também que, só para finalizar, eu faço parte da comissão, né, da agropecuária da Câmara Federal, né? O que quer dizer isso? Em defesa do agro. Nós temos visitado alguns sindicatos rurais, conversado com os presidentes dos sindicatos e colocado nosso mandato à disposição. Porque está acontecendo muita coisa no agro aqui no país, né, que hoje em dia não reflete tanto em Mato Grosso, porque o Mato Grosso tem uma produção legal, não tem intempéries climáticas, não tem seca, não tem chuva como aconteceu no Rio Grande do Sul, nós não estamos tendo invasão de terra como está acontecendo na Bahia, mas se a gente não ficar atento a isso, pode vir a acontecer aqui no nosso estado. Então nós estamos colocando nosso mandato à disposição também para esse setor produtivo, que é importante, que gera emprego e gera economia no nosso país, principalmente no nosso estado de Mato Grosso. Capital Entrevista na TV Capital, canal 9.1, vai ao ar todas as terças-feiras, às 20 horas. Por isso eu quero agradecer a sua audiência por estarmos conosco aqui e até a próxima entrevista.